buscando a presença de Deus em primeiro lugar. Deus eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, ó Pai, quando estamos na Tua casa, Senhor, com os nossos corações alegres, ó Deus, felizes, ó Pai, porque mais uma oportunidade o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença, de estarmos Te louvando, ó Deus, dedicando este culto a Ti, Senhor. Muitos são os motivos de agradecimento, muitas são as necessidades de alguns que estão aqui, ó Deus. Enfim, Senhor, nós chegamos aqui para Te adorar, para fazer algo que o Senhor Deus possa se agradar com os nossos feitos aqui, com os nossos louvores, adoração e, ó Deus, quem sabe até salvação de almas, ó Pai. Isso, ó Deus, nós entregamos nas Tuas mãos santas e Te pedimos a atuação do Teu Santo Espírito aqui neste lugar, nesta noite, em nossos corações, em nossas vidas. Usa-nos inteiramente, ó Deus, para fazer o Teu querer. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho. Amém. Bem-vindo a todos, estamos felizes. Creio que vai chegar mais pessoas. Temos que encher aquele lado ali, né? Não é porque é da minha esquerda que vai ficar vazio. Vai ter que encher, né? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe, irmãos e amigos, cada um de vocês nesta noite. Vamos estar fazendo uma leitura bíblica para iniciarmos. Eu peço a você que puder, fique de pé e vamos ler a palavra do Senhor. Lá em Atos 2, 42 a 47. Se puder botar na tela, eu vou agradecer muito. Já está. Vamos ler juntos? Para todo mundo se inteirar aí. Vamos lá. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas, sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e singelidade de coração, louvando a Deus e tendo uma simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Bela palavra, né? Toda a palavra de Deus é muito boa, muito edificante, essa muito mesmo. Que Deus se digne de nos fazer entender essa palavra cada dia mais. Vamos, já que estamos de pé, vamos estar louvando a Deus com o cântico do cantor cristão número 15. Vamos cantar com alegria. Cadê os ajudantes? É bem conhecido. E vamos dar o nosso melhor, porque nós vamos louvar a Deus. Pode vir, Mesaque. Por favor.
Mas Deus proverá, né? Amém? É isso mesmo. É o momento agora de interação com os nossos visitantes. Nós precisamos, então, que você que está nos visitando tenha, assim, a grande gentileza de ficar de pé. Você que não é membro desta igreja, você que ainda não é um crente em Jesus Cristo, que ainda não aceitou andar com Deus, fique de pé. Temos dois aqui na frente, mãe e filho. Não? Os demais são já conhecidos, né? Já tiveram outras vezes, né? O Júnior e a Thalita não são visitas para nós. Eles são filhos da casa. E nós louvamos a Deus por isso. Obrigada, moça. Como que é seu nome? Jennifer. Deus te abençoe grandemente nesta noite, né? E é um prazer muito grande tê-la conosco, tá bom? Aos demais irmãos e amigos, Deus os abençoe também, como já falamos no início, né? A alegria é grande de ver todos vocês aqui, para juntos estarmos celebrando este culto ao nosso Deus. Agora, nós vamos passar a palavra à equipe de cânticos, que ela vai estar conduzindo alguns cânticos neste momento, ok? Boa noite novamente, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Vem, esta é a hora. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem.
Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Vem para adorar, vem, assim como estás, vem, diante do Pai, vem. Amém. Vou pedir agora que os irmãos fechem seus olhos, por favor. Se você puder, puxe o ar e solte. Eu sei que os irmãos não vão entender nada agora, podem abrir os olhos, mas eu queria mostrar que essa é a dádiva que Deus te deu. Essa é o dom da vida. Foi tudo que Ele entregou lá na cruz. Ele morreu por mim e por você. Ele te deu isso. E não tem uma coisa maior que Ele podia ter criado que somos nós. Somos a sua maior criação e melhor. E é esse Deus que é tão humilde e muitas vezes não somos igual a Ele. Devemos ser mais humildes, devemos nos humilhar mais e render louvor e adoração somente a Ele. Amém? Vamos continuar louvando a Deus. Eu vejo a glória. Cantemos. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, A sua mão, o seu poder sobre mim. os céus abertos hoje eu vou contemplar, O amor descer neste lugar. eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque se o Senhor me tocar, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque se o Senhor me tocar, eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar.
Deus, muito obrigado por mais um dia na tua casa, em tua presença, Senhor. Muito obrigado por mais um dia nos permitir render louvor e adoração a ti, Senhor. Que possamos fazer isso, não somente aqui, no seu templo, na tua casa, mas também em todos os lugares, na nossa casa, com a nossa família, com nossos vizinhos, no nosso trabalho, na escola, aonde for, que possamos ser luz, que possamos espalhar esse amor que tu mostrou lá na cruz, que possamos mostrar para as pessoas que somente a ti, Senhor, que é o caminho, somente a ti, que é a verdade, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço por tudo. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos ter um momento de oração. E eu quero pedir a você que tem algum motivo, algum pedido de oração nesse momento, ou algum agradecimento, você possa se colocar de pé, pois nós vamos orar e Deus vai estar ouvindo o seu pedido, o seu agradecimento nesse momento. Ok? Vamos pedir ao pastor Denis para que possa estar orando assim nesse momento. Agradecer pelo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, Senhor. Te agradecer porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. E agora aqui estão os teus filhos, Senhor, cada um com algo que clama ao Senhor nessa noite, Senhor. Algo que talvez seja impossível para cada um, Pai. Mas te pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor ouça as nossas orações, ouça os nossos clamores, Senhor. Talvez aos nossos olhos algo que seja impossível agora, mas o Senhor já tem preparado coisas extraordinárias, Senhor, ao nosso respeito. Talvez alguém entrou aqui, Pai, e disse assim, não há mais esperança, não há mais jeito, mas o Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor é que faz o milagre, o Senhor que cura, Senhor. O Senhor que usa quem quer usar, Pai. E nessa noite, Senhor, eu creio que o Senhor há de fazer o impossível, Senhor, e o extraordinário na vida daqueles que aqui adentraram, Pai. Que neste momento, Senhor, possamos render a Ti, Senhor, a perfeita adoração. Não com aquilo que parece ser, mas com os nossos corações derramados, Senhor. E nossas mentes voltadas a Ti, a ouvir a Tua palavra, Senhor. E nesta oração eu te peço, Senhor, que nessa noite o Senhor fale conosco tremendamente, Senhor. Que o Senhor mude a circunstância, Senhor, que às vezes pensamos dizer assim, não há mais jeito, mas com a Tua palavra, fala conosco, Pai. Ministra em nossos corações através de louvores, Pai. Usa a quem quer o Senhor usar. Espírito Santo, continua sendo aquele que nos consola, Senhor, aquele que nos orienta, aquele que nos ensina, Pai, a sermos igual a Ti, Senhor Jesus. E essa é a oração que eu faço. Amém. Amém. Paulo, é contigo agora. Boa noite para quem eu não falei. Eu acho que eu falei boa noite para todo mundo, né? Irmãos, eu não vi o cabelo do Denis. Posso ver seu cabelo, Denis? Rapaz. Ele não vende. Os irmãos podem observar que eu e os outros homens, a gente vai no cabeleireiro ali, 15 conto, e esse corte maravilhoso, né? Não é assim? Tem uns mais caros, mas é mais ou menos isso. Mas as mulheres, elas investem muito no cabelo. Investem muito. E ficam bonitos. Deus investiu muito em nós. E somos lindos aos olhos do Senhor. Tem algo que pode estragar o cabelo de qualquer mulher, longo ou curto, um simples chiclete. Uma mulher investe aí 200,
mais reais no cabelo. Eu paguei 40 centavos nesse chiclete ruim aqui. Horrível. Coloca na tela aí pra gente. Quem lembra desse daí? Tem um outro também. Põe um outro também. O ping-pong. Antigo, né? Esses dois aí, eles tinham assim, uma fala, assim, o pessoal mais, não antigo, né? Não o pessoal antigo. O pessoal que tem mais jovem, assim como eu, que falava que eles grudavam nas tripas, não era? Irmãos Ana, Nelson, Francisco, não era Roberto também, não? Genilton, Maria lá atrás, não era que grudava nas tripas? Não podia engolir, não grudava nas tripas. É incrível, gente, mas teve uma época, para quem sabe o futebol também, que os médicos assim, dos times, eles recomendavam que os jogadores usassem chicletes. Não é Ari. O Ari, não sei se ele passou por essa época, mas ele conhece bem de futebol e sabe. Passou um tempo, os médicos proibiram que os jogadores usassem os chicletes, porque durante o tempo que você está mascando um chiclete, aí já é para todos, tá? O seu estômago, ele se prepara para receber a alimentação. E só recebe saliva. Juliana, confere? Ele só recebe saliva, então ele pode provocar até úlcera. Né? Então, os jogadores, os times proibiram. Mas voltando ao cabelo, se um chiclete desse que grudar, por exemplo, no cabelo aqui, desses mais longos, olha, tem bastante cabelos longos aqui. Ou dos mais encaracolhados, assim como o meu também. Se você tirar no momento certo, tirar na hora, eles vão fazer aquela sujeira, vai ser um puxa-puxa, vai sair alguns cabelos juntos. Mas você vai se livrar do chiclete, o estrago vai ser pequeno. Agora, se você deixa o chiclete para o outro dia... Não, o Genilton não, o Genilton uma gruda do lado também. Ficou careca por causa disso. Se você deixa para o outro dia o chiclete secar, o prejuízo vai ser bem pior. Se você deixar no seu cabelo, se estiver aqui atrás, não tem jeito. Tesourinha, já era. Todo aquele investimento já foi. Irmão, nós estamos trabalhando sobre comunhão. E, às vezes, um pequeno chiclete ou uma palavra mal colocada, ou eu não quero mais isso, não gostei do que o irmão fez, coisa simples, diante do que Deus espera da nossa igreja. Pode destruir a comunhão da igreja inteira. Não quero atrapalhar a mensagem do irmão Ari, não conheço a mensagem dele, sei também, né? Mas não deixe que o chiclete estrague sua comunhão com a sua igreja. Não deixe o chiclete estragar a sua comunhão com os seus irmãos. Porque quem investiu na igreja não foi o fabricante de chicletes, foi o Senhor Deus. E Ele faz questão da nossa comunhão. Ele criou essa igreja aqui, em Parque Fernanda, para que essa família estivesse junta. Tá bom? Então não deixe o chiclete ou uma fala parecida com chiclete estrague sua comunhão com a igreja do Senhor. Amém? Irmãos Ana? Obrigado, Paulo, por essa parte tão boa. E a do chiclete foi muito legal, porque até hoje eu ainda falo para o Mateus. Eu não dou chiclete para ele, nós não damos chiclete para ele, mas a gente dá pirulito, ele gosta muito de pirulito. E tem uns que tem uma gominha de mascar no final, né? E aí eu falo, Mateus, quando chegar na borrachinha, você não come mais, você joga no lixo. Tá, vovó? Só que ele é doido que chegue na borrachinha para ele saber, que, né? Já que a gente diz não pode comer a borrachinha e tal, de vez em quando eu vejo o Mateus lá mastigando a borrachinha.
Mateus, você está na borrachinha. Ai, vó, esqueci. Mas está gostoso. Falei, não, mas gruda nas tripas. Pode jogar fora. Ainda falo isso hoje para o meu neto. Mas é bom. Que Deus possa, sim, abrir o nosso coração, o nosso entendimento, e nós, cada dia mais, entendermos que o bom mesmo é estarmos unidos em Cristo, sem chiclete nenhum, né? Com fé, com paz, com amor, com unidade, e aí a obra do Senhor vai se animando, e vamos chegando assim a fazer aquilo que Deus quer de cada um de nós. Ok? Agora também é outro momento muito importante. Vamos chamar aqui o Ari Júnior, com muita alegria. Nós ficamos muito felizes assim quando o Paulo falou que ele ia ser o mensageiro dessa noite. E realmente, Ari, você é do nosso coração e fiquei muito feliz. Fique à vontade. Irmãos, boa noite. Que alegria, que privilégio voltar a essa igreja. Cada vez que eu venho fazendo o trajeto e venho lembrando e chego aqui, entro e olho para tudo isso, dá um negócio muito gostoso no coração, né? De um tempo onde eu estive num lugar que fui muito bem cuidado, muito amado, onde conheci muita gente querida que está no meu coração até os dias de hoje e que não vai sair nunca mais, porque isso é comunhão, né? É o amor que Deus coloca entre nós, é o amor que Deus dá para nós, para que a gente possa amar pessoas e ser amado por pessoas. E enquanto eu estive aqui, se teve algo que eu recebi foi amor e muito carinho, e sempre que eu venho até esse lugar, eu fico de uma alegria assim enorme. Muito bom ver cada irmão, ver muitos irmãos que fazem parte da minha história, fazem parte da minha vida, né? E eu tenho uma alegria assim enorme de ter tido essa igreja, essas pessoas, como o primeiro lugar que Deus colocou nas minhas mãos para oficialmente ser ministro de louvor e aquela loucura toda de sair do trabalho secular e entrar nessa jornada do trabalho ministerial. E os irmãos, talvez hoje talvez eu faça ideia do que é isso. Na época eu não sabia. Eu só senti Deus chamando e vim. Né? Hoje eu tenho uma consciência um pouquinho mais do que foi que aconteceu. Mas eu simplesmente lembro de tudo isso com muito carinho, com muita gratidão a Deus por eu ter um dia pisado nesse lugar, assim. Só de pensar que se eu não tivesse vindo aqui eu não conheceria vários de vocês, para mim não faz sentido algum. Então foi de Deus, né? Foi um tempo de Deus, um tempo de muita alegria, um tempo de muito trabalho, um tempo de dificuldades, mas que por conta do amor, por conta da comunhão e daquilo que Deus coloca nas nossas mãos, a gente viveu momentos muito bons na presença do nosso Deus. Então, muito obrigado, né? Obrigado mesmo. É uma alegria de verdade estar aqui. E que bom poder compartilhar um pouquinho sobre esse tema, né? Sobre esse texto, que é um texto lindo. Eu quero falar então um pouquinho sobre comunhão, baseado nesse texto de Atos 2. Vamos abrir lá no texto? Já já a gente vai ler, eu vou só contextualizar um pouquinho. Irmãos, para a gente entender legal esse texto, é interessante a gente voltar um pouquinho, só para a gente contextualizar do que é que estava acontecendo. Então, antes da gente ler, vamos lá. Se você pegar no início do capítulo 2 aí, você vai ver que
que ele vai trazer sobre a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Eu não vou ler todo esse texto, mas o que a gente sabe disso? A gente sabe que eles estavam reunidos e veio um vento forte, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas, juntou uma multidão que ficou perplexa com tudo aquilo que estava acontecendo, porque tinham pessoas de várias nacionalidades naquele lugar, né, falando várias línguas diferentes, e aí cada um entendia na sua própria língua. Então a gente tem esse evento, que é um evento que marca, né, é um evento marcante da história do povo de Deus. Né? A partir desse momento, o relacionamento do homem, da igreja com Deus, passa a ser um relacionamento diferente. Porque a partir desse momento, o Senhor derrama sobre nós, a sua igreja, o Espírito Santo. Tem alguns teólogos, algumas pessoas que gostam de discutir, vão falar que aí nasceu a igreja. Outros vão falar que não, a igreja já existiu, o povo de Israel era a igreja, mas não era igreja, era só o povo. Então tem tudo isso. O que a gente sabe é que foi diferente. Aconteceu um negócio diferente aí. O dia de Pentecostes mudou completamente a caminhada, o destino da igreja, o destino do povo de Deus. Porque a partir desse momento, nós tínhamos com nós, dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. Uma outra coisa que é interessante a gente entender, que logo depois disso, se você olhar ali para o capítulo 2, ali a partir do verso 14, tem a pregação de Pedro. E por que isso está acontecendo? Porque ali no final, quando aquele povo ouvia aquelas pessoas falarem em diversas línguas e cada um entendia na sua própria língua, houve ali uns irmãos bem incrédulos, irmãos não, né, umas pessoas bem incrédulas começaram a falar que eles estavam bêbados, né? Quem já leu esse texto? Gente, Atos é maravilhoso. Leiam Atos, assim, esse livro é incrível. É tão gostoso, né, essa narrativa, você vai imaginando as coisas acontecerem. Então, essa multidão, ela se reuniu ali em volta daquelas pessoas que estavam sendo ali enchidas pelo Espírito Santo, e alguns curiosos chegaram perto e começaram a falar que aquele povo estava bêbado. E aí, esse texto continua no versículo 14, com a pregação de Pedro. O que Pedro faz? Pedro fala assim, rapaz, não tem ninguém bêbado aqui não. Ainda são 9 horas da manhã, né? Eu achei incrível esse argumento de Pedro. Ele falou, cara, gente, tinha que ser muito pinguço, né, gente? Para 9 horas da manhã, esse povo está bêbado, né? O que é isso? Não tem ninguém bêbado aqui não, meu querido. O que aconteceu aqui foi o cumprimento de uma profecia que o profeta Joel havia falado. E aí Pedro prega para esse povo. Primeiro ele explica. O que ele havia dito? Que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os teus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visão, os velhos terão sonhos, e sobre os meus servos e servas derramarei o meu espírito. Então ele explica o que estava acontecendo. E ele prega para aquelas pessoas, ele convida aquelas pessoas ao arrependimento. Não é isso, pastor? Ele fala assim, olha, arrependam-se. Ele convida aquelas pessoas para que eles pudessem se salvar daquela geração corrompida. Fala, essa geração é corrompida, se arrependam. O que está acontecendo aqui é simplesmente Deus cumprindo a palavra dele, Deus sendo fiel, fazendo aquilo que ele disse que ia fazer com o povo dele. E aí, nessa pregação, o que acontece? Se convertem. 3.000 pessoas é o número que Atos dá para a gente. Lucas, né? Lucas que escreveu Atos. Esse livro foi escrito ali por volta de 63 depois de Cristo, né? 67, um pouco depois de Cristo. Jesus já havia vindo, para quem não conhece, morrido, ressuscitado, e os apóstolos discípulos estavam ali dando continuidade a esse ministério. E é quando ele escreve tudo isso. E aí, o que acontece? 3.000 pessoas se convertem. E esse texto que a gente acabou de ler, é Lucas narrando como essas 3.000 pessoas, mais aquelas que já estavam se reunindo, passaram a viver. Aquela piadinha que toda pessoa que vai pregar nesse texto fala, né? Como a primeira igreja batista de Jerusalém, né? A PIB Jerusalém estava se formando ali naquele momento, como aquelas pessoas passaram a viver. Porque existia algo ali
diferente de tudo que já havia acontecido antes. Agora, aquelas pessoas estavam cheias do Espírito Santo. E aí é algo interessante da gente pensar, porque quando a gente conhece uma pessoa cheia do Espírito Santo, a gente consegue perceber. Quando a gente encontra pessoas que são cheias do Espírito Santo, existem evidências nisso. Por mais que o nosso coração seja enganoso. Quem nunca se enganou com alguém? Eu achei que essa pessoa, daqui a pouco a gente vê que não é bem assim, né? Mas tudo bem. Fora algumas exceções, a gente percebe. E assim como a gente sabe, quando pessoas são cheias do Espírito Santo, esse texto vem mostrar para a gente como as igrejas que são cheias do Espírito Santo agem. Porque ali estavam cheios do Espírito Santo. E quando a gente começa a pensar que nós estamos um pouco distantes daquilo que estava acontecendo aqui, ou não, você pode tirar a sua própria conclusão, a gente começa a imaginar se nós, hoje, somos cheios do Espírito Santo. Uma outra coisa que os teólogos e que as pessoas gostam de conversar sobre esse livro é o nome dele, né? Atos dos Apóstolos. E no seminário a gente fala muito sobre isso. Os professores, né, brincavam muito, falavam muito que talvez o nome deveria ser Atos do Espírito Santo. Atos do Espírito, não é isso? Por quê? Porque a partir desse momento, algo diferente ali acontece. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí chega esse texto. Eles estavam cheios do Espírito Santo, formando uma nova comunidade, uma igreja estava ali em formação, um novo momento do povo de Deus. E a gente tem, então, esse texto maravilhoso. Esse texto maravilhoso. Se a gente, quando lê esse texto, não quebrar o nosso coração em 50 pedaços e a gente começar a pensar no que é ser igreja, no que é ser cheio do Espírito Santo, como é que vivem as pessoas que são cheias do Espírito Santo, como é que vivem as pessoas que receberam a Jesus Cristo, olha, não sei o que mais que a gente vai fazer, porque é muito importante a gente refletir sobre isso enquanto a gente lê esse texto. Então, ao ler esse texto, imagina a continuação da história. O Espírito Santo desceu, as pessoas estavam falando em idiomas diferentes, cada um entendia no seu idioma. Começaram a falar que aquele povo estava bêbado. Pedro pregou para eles. Eles se converteram. E agora ele fala assim, sobre essas pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Algumas lições desse texto. A gente vai explanar um pouquinho, então. Eu tenho 4. A primeira, eles eram uma igreja que aprendia. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Diferente do que muito se diz e do que a gente ouve, o anti-intelectualismo não tem lugar em uma igreja cheia do Espírito Santo. Os novos convertidos daquela igreja, eles não estavam ali firmando a sua fé no misticismo ou rejeitando o ensino. Eles queriam aprender. Eles tinham humildade para aceitar o ensino. E eles perseveravam. Não era só um oba-oba. Não era só um momento de emoção. Essa palavra perseverar é uma palavra que precisa, de fato, fincar no nosso coração. Porque a gente está desistindo muito fácil das coisas de Deus. A gente está desistindo muito fácil da igreja.
Sendo que nós temos a promessa na palavra de Deus que diz que contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. E perseverar no ensino, na doutrina dos apóstolos, é perseverar em Cristo. É perseverar naquilo que Ele tem para nós como igreja. A gente ouviu muito se dizer há um tempo atrás, na internet, nas músicas, os grandes pensadores, eles falavam, eu sou a igreja. E ficava, eu sou a igreja. Nós somos a igreja. Sozinho, você não é a igreja. A igreja é uma comunidade. É um conjunto de pessoas. E você precisa sempre lembrar disso. Nós somos igreja quando nós temos outras pessoas. Foi para isso que Deus chamou Abraão. Foi para isso que Deus chamou Isaac e Jacó, para formar um povo. Foi para isso que Deus deu a oportunidade para que o Espírito Santo pudesse descer sobre a igreja aquele dia. Para que a igreja pudesse viver como igreja. Para que a igreja pudesse ser igreja. E eles eram unidos. E eles perseveravam. Meu irmão, é tempo de perseverar. É tempo de continuar. Não é tempo de desistir. É tempo de seguir. É tempo de lutar. A obra da cruz foi algo que mudou as nossas vidas. E quando nós viramos as costas para a igreja, é como nós estivéssemos virando literalmente as costas para a obra da cruz. De vez em quando eu paro para discutir com amigos e a gente gosta de falar sobre igreja, sobre a instituição igreja, e se a instituição é importante, se não é, se a igreja é só todo mundo, se existe... Irmãos, se não existisse instituição igreja, se a igreja fosse uma instituição falida, vocês acham mesmo que Jesus ia se dar o tempo, perder o tempo precioso dele, de descer de novo, porque ele já tinha subido, para ele vir até aqui, para fazer tudo aquilo que ele fez com Saulo, que virou Paulo, para que Paulo pudesse sofrer tudo que ele sofreu, para nada? Como assim a igreja não é importante? Como assim a igreja não é importante? Como assim ela não tem relevância? E tudo que Paulo sofreu, depois que Jesus, o próprio, a Bíblia diz que quem apareceu a Paulo foi Jesus. Não tinha muito tempo que ele tinha vindo aqui, tinha sofrido tudo o que ele sofreu. Ele resolveu vir ter esse encontro com Paulo, para que a igreja dele pudesse se expandir, para que o nome dele fosse glorificado pelas nações e por todos os lugares. E a gente está aqui discutindo se a igreja é importante. Se o próprio Jesus retornou para que isso pudesse, de fato, então, passar a existir. Perseverar, meus queridos. Perseverar na doutrina dos apóstolos. Perseverar no ensino. Hoje nós temos tudo aquilo que os apóstolos ensinaram. Está aqui, ó. Eles tinham todo o Antigo Testamento e ali naquele momento os apóstolos ensinando na hora. E pessoas que anotaram. As mesmas coisas que eles aprenderam lá, a gente pode aprender hoje aqui. Por isso é que nós também precisamos perseverar. Por isso é que nós também precisamos olhar para a palavra de Deus com amor. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A tua palavra eu escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. E isso aqui é um sinal de uma igreja que é cheia do Espírito Santo de Deus. De uma igreja que faz diferença, de uma igreja que é relevante. As pessoas amam aprender, as pessoas amam a palavra, as pessoas gostam, elas se sentem bem, não é pesaroso, não é chato, é bom, é prazeroso a gente perseverar na palavra de Deus. E aqueles que perseveram e têm os seus corações cheios pelo Espírito Santo, eles se submetem a essa palavra.
Erramos muitas vezes. E o arrependimento brota no nosso coração por causa do Espírito Santo. E a gente segue em frente, perseverando na doutrina dos apóstolos. Uma segunda coisa que eu gostaria de falar sobre essa igreja. Essa era uma igreja que amava e repartia. A Bíblia diz que eles perseveravam na comunhão. Comunhão, que vem da palavra ali do grego koinonia, de koinos, que é compartilhar. E nós, como igreja, compartilhamos duas coisas incríveis. Duas coisas maravilhosas. A primeira delas, o próprio Deus. Irmãos, nós partilhamos da mesma fé, do mesmo Espírito, do mesmo Deus. Sendo assim, koinonia é essa experiência de termos um comum relacionamento com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. E é incrível perceber que o mesmo Espírito que habita em mim é o que habita em vocês. É aquele que o Pai enviou. Isso é partilhar. Isso é uma coisa importante para a gente entender. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós, é o que esse texto diz. Uma segunda coisa também que eles partilhavam eram os bens deles. O próprio texto diz. Esse texto ele até perturba a gente um pouquinho se a gente não conseguir entender ele bem, né? Porque simplesmente o texto diz que eles vendiam as suas propriedades e tudo que eles tinham para repartir com os necessitados. Então talvez a gente pense, não, é só ir lá e fazer o mesmo. Né? Vende tudo, sai entregando tudo. A gente precisa entender algumas coisas. Esse texto ele é um pouco complexo. Algumas pessoas confundem, trazem algumas ideias que não são verdadeiras. Né? Então algumas coisas a gente precisa lembrar, antes de mais nada. Nem Jesus e nem os apóstolos, eles nunca foram contra as pessoas terem as suas propriedades. Nunca. Em nenhum momento você vai ouvir isso. 2. A venda e a partilha dessas propriedades eram voluntárias. Ninguém era obrigado a fazer isso. Eles faziam porque o Espírito Santo de Deus habitava naquele momento e conduziu para que aquele momento fosse feito dessa maneira. E a terceira coisa que é importante a gente lembrar desse texto é que eles compartilhavam de acordo com as necessidades, com aqueles que precisavam, com aqueles que tinham essa necessidade. Eles não tinham ali, então, assim, o apego. Eles, de fato, distribuíam e eles, de fato, compartilhavam com aqueles. E, obviamente, que eles tinham casas também. A Bíblia não diz que eles se reuniam de casas em casas, no templo e nas casas. Então, alguns continuavam com as suas casas, e outros que tinham mais de uma, ou que tinham outras maneiras de sobreviver, vendiam e ajudavam aqueles que não tinham. Ok. Isso só para que os irmãos não possam falar que eu vim aqui e disse que todo mundo tem que sair vendendo tudo, dando tudo para as pessoas. Mas agora, pensa aqui comigo, irmãos, é inegável que uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus é formada de gente generosa. É formada de gente que ama e sabe repartir. Como é que a gente pode conhecer a necessidade de um irmão e sermos apáticos a isso? Como é que a gente pode ver um irmão precisando de alguma coisa e a gente ser indiferente a isso? Aquelas pessoas faziam aquilo porque elas estavam cheias do Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus toma o nosso coração, não há nada mais importante do que o próprio amor a Deus e o próprio amor ao irmão, ao próximo. A gente precisa sempre lembrar de que esse contexto ele mostra para a gente a generosidade, a empatia por alguém que estava precisando. E esse movimento é gerado unicamente pelo Espírito Santo de Deus. Eu lembro que, em uma época, na casa da minha tia, para alguns que sabem um pouco da minha história, né, eu vim para São Paulo, o Paulo até falou um pouco, né, que eu queria ser um jogador de futebol. Eu morava na casa da minha tia, com a minha prima, minha tia e meu tio. Né? E, em determinado momento, a minha prima ficou desempregada, ela estava estudando numa faculdade. Isso deve ter, talvez, mais de 15 anos, 20 anos, talvez. Nós estávamos passando por uma situação super difícil naquele momento.
E do nada eu flagrei uma conversa da minha tia com outro tio meu. Ele estava oferecendo o carro dele. Ele falou, vou vender meu carro. E eu fiquei olhando para aquilo assim, prestando atenção na conversa, e eu vi a minha tia falando, não, Renato, é um tio meu chamado Renato, pastor Renato Brilhante, talvez alguns aqui até conheçam. Não, Renato, não precisa. A gente vai dar um jeito. E eu tentando entender ali, ele insistindo. E a minha tia falando, não, mas pastor, o senhor está morando hoje longe da igreja, como o senhor vai fazer para ir? Como que você vai fazer para chegar lá? Sabe, eu me emociono com essa história, porque eu senti que aquilo que estava acontecendo lá era o que estava acontecendo aqui. Ele queria se sacrificar, porque ele entendeu que a situação era uma situação de alguém que estava precisando. Talvez essa dívida fosse piorar, talvez eles tivessem várias outras dificuldades por causa disso. Generosidade, está aí um problema nosso, gente. Falta generosidade para nós como igreja. Mesmo quando a gente tem, mesmo quando a gente pode, e mesmo quando a gente percebe a necessidade de outro. Às vezes a gente dá desculpas. Ah, mas esse irmão aí, ele é preguiçoso. Ah, mas esse irmão não sei o quê. A gente começa a inventar um monte de coisa. Mentira, é só porque a gente não quer. Porque a Bíblia não diz que a gente tem que ficar pensando em nada disso. O que estiver acontecendo com o irmão é entre ele e Deus. Se alguém está precisando de alguma coisa, você tem que estender as suas mãos, se você pode. E essa igreja fazia isso, sem ninguém obrigar. Sem ninguém obrigar. Era só porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, eu vou repetir, o que é mais importante é o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o nosso irmão. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, o que basta para nós é a graça e a presença de Deus. E tudo que a gente quer para a gente deseja para o nosso irmão também. É isso que o Espírito Santo de Deus faz com a gente. É esse movimento que ele nos ensina. Mas a gente reparte muito pouco. Está aqui uma pessoa que já repartiu e já deixou de repartir muitas vezes que deveria ter repartido. Eu já vivi uma experiência parecida com a do meu tio. Já vivi. Mas já vivi outras piores. De coisas que eu devia ter feito. Bem mais simples do que abrir mão de uma coisa mais valiosa. E não fiz. E é assim que a gente age, na maioria das vezes. Somos apegados às coisas. Sendo que o nosso Jesus, o nosso Mestre, o nosso Deus, deixou tão claro que o reino dele não é deste mundo. Cara, mas se tem uma coisa que a gente insiste, é em colocar a nossa fé, a nossa esperança nas coisas deste mundo. Seja na política, seja nos nossos bens, seja naquilo que a gente tem de precioso como diplomas, contatos, estabilidade, seja lá o que for. E a gente precisa aprender a repartir. Às vezes, se muita gente faz, a gente dá o que sobra. E eu vou falar uma coisa para você, irmão. Dar o que sobra não é repartir. Dar o que sobra não é repartir. Repartir é assim. Se eu tenho eu divido no meio. E você não tem nada, eu pego, divido no meio. Você come a metade e eu como a outra metade. Isso é repartir. Mas o que a gente faz muito é, a gente come, e aí quando a gente está super farto, a gente vê que teve ali um pouquinho, aí a gente pega e fala, você quer um pedacinho de pão?
Não se sinta uma pessoa cheia do Espírito Santo se você faz isso. Desculpa. Isso não é repartir. Isso não é repartir. Uma terceira coisa que eu acho que esse texto traz para a gente, que é muito gostoso de se pensar, é que eles eram uma igreja que adorava. Eles perseveravam no partir do pão, nas orações, eles eram alegres e singelos de coração e eles louvavam a Deus. É isso que o texto diz. E a comunhão, ela era expressa não somente nesse cuidado mútuo que eu acabei de dizer, mas também no culto público, né? Esse partir do pão, para aquela época, pode se referir a uma ceia, e a tendência é que essas refeições, para aquela época, para aquele momento, fossem maiores, né, do que a gente faz hoje. Eles, de fato, é literalmente uma comilança, esse repartir do pão deles. E eles estavam juntos, unidos, e eles estavam nas casas, eles estavam no templo, eles estavam reunidos de uma maneira formal e de uma maneira informal também. E uma coisa que a gente tem que notar aqui é que eles amavam essa adoração comunitária, eles amavam esse ajuntamento. E está aqui um outro ponto de uma igreja que é cheia do Espírito Santo. É uma igreja que ama cultuar a Deus. É uma igreja que ama se reunir na presença de Deus. Mas se eu ficar em casa, se eu assistir o culto online, a gente tem bastante disso hoje. É um recurso se você não puder ir. Mas a igreja, ela se reúne. As pessoas saem da sua casa, como eles faziam aqui. Eles vão para um lugar, e nesse lugar, eles se apresentam a Deus como povo. Você não vem aqui e se apresenta a Deus como o Denis, como Keila. A gente chega aqui e a gente se apresenta a Deus como povo de Deus. Senhor, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Não é o Ari. É um povo. E a gente tem perdido esse encanto. A gente tem deixado para lá esse negócio. Por quê? Porque a gente fica confortável, irmão. É confortável ligar a televisão e escolher qual é o pastor que você quer ouvir. É confortável você ligar a TV e escolher qual é o tema da mensagem do dia. É confortável. Mas a palavra de Deus nos mostra, nos ensina nesse texto, que eles perseveravam no partir do pão, na comunhão, nas orações, nas suas reuniões. Perseverem. Não deixem que o inimigo pegue esse chiclete e tire da igreja essa graça concedida por Jesus, que é se apresentar a Deus como povo, e não como uma pessoa, mas como povo de Deus. E essa é uma marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. Eles cultuavam de maneira alegre, com singeleza de coração. Quer dizer, eles exultavam a Deus e eles eram sinceros. Uma adoração comunitária, meus irmãos, ela muda a vida de uma igreja, de uma comunidade. O culto público, ele pode ser até mais erudito, mais clássico. Não tem problema nenhum nisso. O que ele não pode ser é enfadonho. O que ele não pode ser é que você chegue aqui e não aguente mais ficar aqui. Porque o culto é a reunião de pessoas que reconhecem um único Deus e que essas pessoas respondem a esse Deus. Eu que sou da área da adoração, a gente vive discutindo o que é adoração. E uma das respostas mais recentes que tem se falado muito e tem se chegado a esse tipo de conclusão é que a adoração é uma resposta nossa a Deus. É uma resposta do povo de Deus. Quando você enxerga quem Deus é e o que Ele fez por você, você o adora. Independente se é a música que você gosta, independente se é o estilo de culto que você gosta, a adoração, ela não está presa a essas coisas. A adoração está presa àquilo que você quer oferecer a Deus, não àquilo que você quer receber na igreja. Consegue entender? A adoração não é a gente que recebe, não é sobre nós.
É sobre quem Deus é. E nossa resposta a Ele, sobre quem Ele nos fez ser. E por causa disso a gente o adora. E por causa disso a gente louva. E por causa disso a gente canta. E por causa disso a gente ergue as nossas mãos. E por causa disso a gente dobra os nossos joelhos. É por conta do que Ele é para nós. E eu fico assim, muito triste e às vezes incomodado. Não é da minha conta, mas estou sempre lá ministrando louvor e fico. Como tem pessoas que são apáticas ao culto, irmãos. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Tenho minhas dificuldades com isso. Salvo raras exceções. Talvez aquele dia aquela pessoa está com um problema sério. Não tem nenhum problema com isso. Né, já faz muito tempo que eu deixei aquele negócio de onde a gente chega não pode haver tristeza. Muitas vezes a gente está aqui e a gente está com vários problemas. E a gente vem aqui com a força do Espírito Santo. Às vezes estamos um caco. Já conversei com pessoas que estavam no culto e que tinham enterrado pessoas queridas um dia anterior. Estavam ali porque eram fiéis. Por mais que o coração delas não estivesse naquele momento, elas estavam ali porque elas reconheciam a grandeza de Deus. E eu não consigo entender a apatia de muitas pessoas a essa resposta. E a impressão que eu tenho é que essas pessoas não respondem porque elas não têm o que responder. Elas não respondem em adoração, elas não erguem as mãos, elas não erguem a voz, porque elas não têm o que responder. Elas não entenderam quem é Jesus, elas não entenderam o que é o culto, elas não entenderam o que é a igreja, e por isso elas vão porque alguém mandou, por isso elas vão porque elas vão acompanhar os pais, e por isso elas vão porque foi uma tradição de família. Mas uma igreja que é cheia do Espírito Santo, essa igreja dobra os joelhos, essa igreja ergue mãos, essa igreja ergue a voz em adoração a esse Deus. Porque nós reconhecemos quem Ele é. É uma resposta. A gente responde aquilo que a gente entende. E é por isso que a gente adora Ele. Desenvolver a nossa vida de adoração e a nossa oração em adoração a Deus, ela é necessária, é indispensável. Às vezes a gente não consegue nem orar direito em adoração. A gente fala, vamos, irmãos, fazer uma oração de adoração. Fala, Senhor, muito obrigado por esse dia. Queremos pedir. Você fala uma palavra de adoração, obrigado. Aí depois você fala, queremos pedir. Bendito seja teu nome, Senhor. Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu és santo. Tu és digno de honra e glória. Não há outro que se compare ao teu nome. Não há Deus que se aproxime à tua grandeza. A tua morte nos deu vida e nós te louvamos por isso. Teu sangue nos lavou, nos tirou todo o pecado. Nós perdemos a condenação que nós tínhamos e antes imposta por essa condição pecaminosa. Tu és bom, tu és tremendo, tu és incomparável, tu és fiel e justo, tu és reto e bom. Tu és autossuficiente e nós te adoramos em nome de Jesus. Adorar a Deus, reconhecer quem Ele é, o que Ele representa para nós, para as nossas vidas. E essa igreja fazia isso. Eles tinham amor em aprender, eles tinham amor em compartilhar as suas coisas, eles tinham amor em estar juntos, adorando a Deus, como povo de Deus, tá? Como povo de Deus. Quarta e última coisa que me chama a atenção nesse texto e faz arder o meu coração é que essa igreja, ela era uma igreja que amava missões. Era uma igreja evangelística. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que enquanto tudo aquilo acontecia, Deus ia acrescentando-lhes os que iam sendo salvos, dia a dia. Eles estudavam, perseveravam na doutrina, compartilhavam, cultuavam, adoravam, porém, eles também amavam evangelizar. O Espírito Santo de Deus é um espírito missionário, e ele habita na vida da igreja, para que a igreja seja a missão na vida das pessoas. Eu me envolvi um pouco mais recentemente com missões nacionais, né? Alguns irmãos me ajudaram nisso, inclusive. Obrigado para quem votou na música. E eu tive essa oportunidade de conhecer um pouco mais. Fui até o Rio de Janeiro, conhecer as cristolândias deles lá, aquelas pessoas. E um desafio
que tem sido gerado no coração daqueles pastores, daqueles líderes de missões, é que as igrejas não têm mais enviado missionários, irmãos. Eles estão desesperados por pessoas para serem enviadas para o sul do Brasil, que é uma área pouquíssimo alcançada, de um desafio enorme, e não tem gente. E eles têm nos convidado a levantar um clamor pela nova geração de missionários. Porque está uma tristeza. As igrejas não estão enviando porque não tem. Porque esse ide, porque você abre mão de tudo, sair da sua família, às vezes abrir mão de seus estudos e de seus sonhos, para viver uma vida de missões, ninguém quer, ou pouquíssimos querem. Muitos são chamados, mas poucos têm atendido a esse chamado. E o diferencial de uma igreja cheia do Espírito Santo é porque é uma igreja que ama missões. A gente precisa priorizar, irmãos, o que de fato precisa ser priorizado. A igreja de Cristo é uma prioridade, porque ela é uma agência missionária de Deus aqui na terra. E quando essa igreja entende isso e atua também dessa maneira, a gente faz como essa primeira igreja aqui, como a PIB de Jerusalém. Ele vai acrescentando os que vão sendo salvos. Uma igreja que caía na graça do povo, gente. O texto fala sobre isso. E eu fico pensando, eu acho que a gente está um pouco longe. Não estou falando dessa igreja, não. Estou falando nós. Cair na graça do povo. E Deus vai acrescentando gente. Porque aquelas pessoas eram agraciadas simplesmente por olharem para aquela igreja, entenderem o que acontecia ali e perceberem que de fato ali existia algo que poderia mudar as suas vidas, entenderem essa mensagem de salvação e se renderem aos pés de Jesus Cristo, simplesmente pelo testemunho. A igreja caía na graça do povo. Porque eles amavam. Porque eles eram sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque eles repartiam o que eles tinham com quem precisava. E as pessoas percebiam que naquele lugar habitava algo diferente. O Espírito Santo de Deus. E elas simplesmente falavam, poxa, eu também quero. Eu quero fazer parte desse povo. Caía na graça do povo. E Deus ia lhes acrescentando. Desafiador, não é, irmãos, esse texto? Olha, eu leio isso aqui, eu só peço misericórdia a Deus. Pela minha vida, pela situação que nós vivemos como igreja. Se tem uma coisa que a gente tem estado longe de fazer, quando a gente olha para a igreja de Jesus Cristo, tirando todas as denominações, olhando para o povo cristão, se tem uma coisa hoje que a gente está longe de fazer, é cair na graça do povo. Que o Senhor possa nos usar, que o Espírito Santo de Deus possa invadir os nossos corações. E que a gente faça a nossa parte como igreja de Deus. Eu quero concluir convidando você a pensar aí no seu próprio
Espírito Santômetro, o seu termômetro. Eu quero convidar você a pensar um pouquinho sobre esses 4 pontos, para a gente concluir. Quero perguntar se você tem tido prazer em perseverar no ensino dos apóstolos, na palavra de Deus. Quero perguntar a você se você tem tido humildade de aprender e se submeter a esses ensinamentos. Eu quero convidar você a pensar como anda o seu coração no que se diz respeito à generosidade. Você é uma pessoa que sabe repartir ou você é um acumulador de tesouros aqui nessa terra? Aquela passagem do jovem rico, ela é muito interessante, né, irmãos? Aquele jovem chega para Jesus e pergunta o que ele precisava para herdar a vida eterna. E talvez Jesus tenha respondido para ele o que ele menos queria ouvir, o que ele menos esperava ouvir. Vende tudo que você tem e me segue. E de novo, repito, não é sobre vender tudo. É sobre não amar aquilo que a gente tem acima de Deus, acima de Jesus Cristo. E aquele jovem foi pego. A gente não tem uma conclusão dessa história, né? Fica meio no ar assim. Mas o que a gente consegue entender é que Jesus queria que aquela pessoa entendesse que a generosidade gera no nosso coração amor ao nosso próximo, vindo da parte de Deus, vindo da parte do Espírito Santo. Não deixe que uma pessoa necessitada do seu conhecimento, que você possa fazer algo. Não deixe que essa pessoa sofra sem receber de você essa mão estendida, sem receber de você essa graça. Quero convidar você a pensar em como anda o seu prazer na adoração comunitária, em como anda a sua resposta ao seu reconhecimento sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre aquilo que Ele fez e sobre aquilo que Ele é para nós. Como anda o seu amor, como anda o pulsar do seu coração, quando você começa a pensar sobre estar na casa de Deus com outros irmãos, reunidos, para que você possa se apresentar a Deus do jeito que Ele ama que as pessoas se apresentem a Ele, como o povo de Deus. Estou repetindo de propósito, para você nunca achar que você sozinho é povo de Deus. Povo é coletivo. E a igreja foi formada por Jesus Cristo para que Ele pudesse ser o pastor. Aquela parábola da ovelha perdida, do pastor que vai atrás de uma e deixa as 99, a gente costuma muito assimilar essa parábola com pessoas que ainda não se entregaram, que ainda não se converteram ao Evangelho. Mas lembre-se, eram ovelhas. Uma delas desistiu de estar junto das outras e se perdeu pelo caminho. E esse pastor foi atrás dessa ovelha, porque ele sabe que povo de Deus tem que andar junto, sendo liderados pelo sumo pastor, sacerdote, que é Jesus Cristo. Como anda o seu coração em relação ao envolvimento missionário, a tudo aquilo que Deus quer fazer e trazer de salvação às pessoas através da sua vida? Tem uma frase de uma missionária chamada Nauzira, que eu gosto muito. A Nauzira fala assim: Deus, eu não quero de jeito nenhum ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo.
O que a gente tem visto são pessoas falando ao contrário. Deus, continue fazendo o que o Senhor quiser no mundo, mas eu não quero estar junto, não. Que o Senhor possa mudar o nosso coração, a nossa mente. E que a gente aprenda que povo de Deus é povo escolhido para aprender, para repartir, para adorar e para anunciar as boas novas do Evangelho. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Deus, nós entregamos ao Senhor essa palavra, pedimos ao Senhor que faça florescer nos corações, desde que o Teu Espírito Santo desceu nesse dia aqui que a gente leu, nesse dia aqui que a gente aprendeu. Essa parte é uma parte que só Ele consegue fazer com que essa palavra germine no coração das pessoas e que o poder que há no Evangelho de Cristo Jesus continue transformando vidas, continue transformando. Cuida dessa igreja, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe os pastores, os líderes, as pessoas que têm se envolvido, que têm se dedicado, que têm doado do seu tempo. Abençoe essas pessoas que têm perseverado, Deus. E de fato, Senhor, fale ao coração daquelas que talvez estejam desistindo. Faça, Deus, como naquela parábola, Senhor. Pega aquela ovelha e traz de volta, para que as pessoas possam andar, para que essas pessoas possam viver como o povo do Senhor, como o rebanho do Senhor. Nos ensine, ó Deus, a ser povo do Senhor, a sermos humildes nos nossos corações, a recebermos as orientações, a perdoarmos, saber perdoar e saber receber o perdão. Faça de nós, ó Deus, a cada dia, povo do Senhor, povo escolhido do Senhor. Nós pedimos e nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez, irmãos. Obrigado, Ari. Deus abençoe grandemente. Você foi brilhante.